Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia. Hoje eu vou apresentar mais uma mulher de oração, uma mulher de fé, mulheres de fé, aonde eu vou apresentar ao decorrer dos vídeos que eu estou fazendo, 7 mulheres esquecidas, né, na Bíblia, que tiveram muita fé, creram muito em Deus, esperaram em Cristo e receberam suas vitórias. Que você possa fazer parte desse grupo de mulheres, quanto homens de fé também. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 9, ele dá um exemplo, né, de um atleta que ele se prepara, que ele se empenha, ele se esforça até a exaustão para conseguir uma medalha que ele não vai levar para o resto da vida, né? Uma medalha corruptível, uma medalha onde o tempo vai se estragar, pode perder, pode ser roubada. E ainda ele diz: quanto mais nós temos que nos esforçar para alcançar a nossa coroa da vida, a nossa vida eterna, temos que nos esforçar para receber as bênçãos de Deus, persistência, não desanimar na primeira nem na segunda oração. Temos que ser fortes, corajosos, lutar com Deus como Jacó e não desistir. Se um atleta se esforça para obter o primeiro lugar, uma honra humana, o atleta ele não come qualquer coisa, ele tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para tudo. Leva uma vida regrada, seu corpo tem que estar saudável. Quanto mais nós, na pregação do Evangelho, como que deve estar a nossa mente e o nosso coração e fazer o possível, o impossível, o possível a gente faz. É unido, né? Como diz o pastor Ivan Saraiva, é o poder de Deus unido ao esforço humano. Olha o que diz aqui. Vamos falar de uma mulher no contexto. Ela se apresenta aqui em Atos, capítulo 12, no versículo 13. Você conhece esse contexto onde Pedro é preso, iriam matar a Pedro, e o anjo do Senhor, com certeza o anjo de Pedro, livra ele das mãos dos soldados. Essa história é fantástica. Capítulo 12, você pode, hoje, né, o dever de casa, a lição de casa, você pode ler o capítulo 12. Que história fantástica, onde a mão do Senhor livra a Pedro, livra a sua testemunha, e a igreja estava em oração. A igreja estava reunida em oração, os irmãos estavam reunidos em oração. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Que eles estavam reunidos em oração, homens e mulheres de Deus, mas que quando essa personagem, essa mulher de fé, quando ela fala, parece que eles estão incrédulos, porque parecia algo tão surreal e impossível, mas só que eles estavam orando. É a mesma coisa você estar orando por um filho, por uma filha, por um neto, sair das drogas, da bebida, prostituição, e é a mesma coisa você estar orando, mas não crendo que pode ser verdade. Você ora, mas o seu inconsciente fala: eu nunca vou alcançar essa oração, só tô aqui, tô orando. E quando alguém se levanta e fala que viu aquela pessoa transformada, você não acredita, mas você estava orando. Olha o que diz, capítulo 12, o verso 13. Fica aqui comigo até o final para você conhecer essa mulher de fé. Vamos orar, fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos capacite e nos dê o entendimento.
Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Não nos deixe sair de casa sem Sua proteção. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a ser homens e mulheres de fé. Nos ajude, Pai, a crer no impossível, nos milagres do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz o verso 13. Aqui está falando de Pedro, quando Pedro bateu na porta da congregação dos irmãos que estavam orando, quando ele bateu no pórtico do portão, veio uma criada chamada chamada Rod. Olha o nome dessa mulher de fé, de oração, onde ela escutou a voz de Pedro e ela sabia que era Pedro, porque ela estava orando e crendo que o milagre ia ser possível. Quando ele bateu no pórtico do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Ela reconheceu a voz, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que que nem chamou a Pedro para entrar, mas ela saiu correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Olha o que os irmãos, a congregação orando, falou. Eles lhe disseram: Estás louca? Olha para você ver, eles estavam orando pela situação e quando essa mulher, a Rod, ela ouviu a Pedro e ela sabia que era Pedro porque ela tinha tanta fé que ela sabia que ela escutou a voz de Pedro e eles falam: Estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, e então disseram: É o seu anjo. E ainda falaram que ela era louca e que falaram: Não, deve ser o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ficaram pálidos, pareciam que estava vendo o fantasma de Pedro, que eles acreditavam na época em algumas crenças. Eles não acreditavam, mas essa mulher de fé, Rod, Rod, ela acreditava tanto que sua oração e a oração dos irmãos pudessem livrar Pedro, e ela conheceu, ela escutou a voz de Pedro, e ela foi correndo, a única que se levantou e foi correndo abrir a porta para Pedro. Ela não chamou Pedro para entrar porque ela estava tão feliz que ela foi avisar para os irmãos. Mulheres de fé. Lembra de Ana, que a gente já passou por Ana, Abigail e agora Rod. Ana, o que o sacerdote falou para Ana? Falou que ela estava bêbada para ela largar aquele vinho. Para você ver, né, a situação do nosso ver, do nosso olhar para uma pessoa que está chorando em Cristo, que acredita nas promessas de Cristo, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Sabe o que acontece, irmãos? Nós não entendemos a soberania, nós não temos a soberania de Deus, nós não entendemos que Deus é soberano, acima de tudo, respondendo ou não respondendo. Deus é Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Independente do milagre acontecer e se ele não acontecer, Deus é Deus. Deus é soberano. É por isso que muitos largam a fé, largam a igreja, porque não entendem a soberania de Deus. Não entendem. Deus não pede para a gente entender tudo, tudo na Bíblia. Deus pede para a gente confiar nele, confiar na Sua palavra. E a gente só pode confiar em quem a gente conhece. Ter comunhão, ter amizade. Cristo nos chama de amigos. E vamos
Vamos juntos, crescendo aqui em graça e em sabedoria. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Eu não gosto de ficar falando para a pessoa se inscrever, deixar like, mas se eu não falo, a pessoa não faz. E isso ajuda a crescer no desenvolvimento do canal. E o YouTube vai trabalhando para Cristo, divulgando a mensagem de Cristo. Que Deus nos fortaleça, nos dê um bom feriado aqui na Irlanda e para aqueles que estão no Brasil ou em outro país, que Deus possa guardar esse dia de trabalho ou de descanso para alguns, que Deus nos proteja e nos abençoe.